Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O João Bosco César Leite faz uma pergunta. Vamos tentar responder você aqui, João. Ele gostaria de saber a sua opinião a respeito da existência ou não de Deus. E se o exoterismo, com S, viu? Ex é fora de, né? Esoterismo é dentro, é de boca a ouvido. O verdadeiro esoterismo é esse, é de boca, um conhecimento de boca a ouvido. Agora, exoterismo é aquilo que você já encontra em livros. Então, portanto, não é coisa oculta. Como é que você vai estudar o ocultismo numa coisa que está à disposição de todo mundo, né? Não é que isso não esteja à disposição de todo mundo, o que está oculto, é que as pessoas não possam ter acesso a isso. É que a maioria busca com outros propósitos. O indivíduo quer adquirir poderes para quê? Para tomar a mulher do vizinho, né? Para enfiar a mão num cofre de um banco, um braço astral e puxar 20 milhões de reais de lá. Para ficar lendo carta e saber o destino das outras pessoas, para descobrir a encarnação do passado, que a encarnação na cabeça de muita gente é um negócio muito bom. Aprender a sair do corpo e ficar viajando pelo universo e tal. E não é por aí, não é nada disso. Depois que o indivíduo descobre o que é uma verdadeira iniciação, ele esquece disso tudo. E ele passa a ser mais um discípulo do Deus único de todas as religiões, de todas as ciências. E aquilo que quem chamamos Deus, que é único. Que coisa, ele não distingue um do outro. Esse é pagão, aquele não é, esse aqui presta, o outro não presta, né? Esses juízos de valor são nossos, né? E erramos sempre, porque o ser humano só evolui de erro em erro. Ora, então ele continua perguntando aqui, Deus ou se o esoterismo é um dissimulador das demais crenças, ao induzir as pessoas a não acreditar nas preciosas promessas de Jesus Cristo e com isso deixar de fortalecer a fé, quando você chama a todos de crianças diante da existência humana. Você mesmo não teme por isso? Não temo não, eu gostaria que por exemplo, um raio rachasse a minha cabeça agora para provar para você que está ouvindo aí, que pediu para eu falar isso, que eu tô caindo em pecado, ô João, mas não é pecado. Onde é que está escrito que é proibido pesquisar os mistérios de Deus? Qual o livro sagrado que impede isso? A não ser quando você cria dogmas, você não pode mexer, tem que acreditar do jeito que está ali. Eu não aceito isso mais, né? Eu acho que o universo é movido a mistérios. Enquanto tiver mistério, nós teremos motivação maior para viver. Quando cessarem os mistérios, ou todos os mistérios forem desvelados, como ensina o professor Henrique José de Souza, ele dizia, um dia a ciência vai ser a verdadeira religião de todas as pessoas, porque ela vai mostrar todos os mistérios desvelados de uma forma que todo mundo poderá entender, mas por enquanto o ser humano é muito criança. O ser humano é psicomentalmente infantil e você não vai encontrar isso na Bíblia. Você vai encontrar indícios disso, né, na doutrina secreta, mas também não está tão às claras não, né? E você não vai ler em lugar nenhum que nós estamos no 4º dia da criação, né? E outra, se você perguntar para mim, João Bosco César Carvalho, como é que você contaria sobre a criação do mundo, a criação do homem, etc. Você criaria... Depende. Hoje, por exemplo, eu estou falando desse jeito, né? Agora, se fosse para... Depende da pessoa que está ouvindo. Naquele momento em que a Igreja Católica surgiu o cristianismo, eu garanto a você que eu contaria do mesmo jeito que a Igreja contou. Por quê? Porque não há condição de compreender. As pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam coisa nenhuma. E você vai contar como? Você vai querer ensinar cálculo vetorial que em faculdade o camarada apanha e não sabe nada, né? E não sabe nem para que estuda aquilo, os matemáticos não sabem. Isso vai servir para calcular vetores para viagens espaciais futuras. Aí, eu tô dando informação. E que crime tem numa informação dessa, né? Acontece que o Jesus que eu conheço é muito maior que qualquer cristão possa imaginar. Eu o respeito e o amo
com uma admiração que ninguém consegue ter, porque a minha fé não é cega, né? Eu sei quem ele foi e o que ele veio fazer aqui, né? Agora, a maioria que vive falando de Jesus, daqui e dali, tem fé cega, não quer abrir os olhos, né? E muita coisa que dizem que Jesus disse, disseram para ele não disse desse jeito, né? Agora, ô João, é o que parece a você quando eu exponho os conhecimentos. Quando eu estou falando isso, você sente que eu estou querendo usar esse esoterismo, com S, viu? Como dissimulador das demais crenças e tirar da cabeça das pessoas tudo e enfiar tudo que eu acho, né, que, na cabeça das pessoas como verdade única. Mas eu ponho ressalva todos os dias aqui há mais de 30 anos, eu não sei há quanto tempo você me ouve, há mais de 30 anos que eu digo, não quero ninguém me seguindo, eu não sou criador de coisa nenhuma, não criei religião nenhuma, não vou criar filosofia nenhuma, nada. Eu apenas provoco as pessoas para que elas raciocinem. Se elas não querem raciocinar e querem ficar nas suas crenças, que fiquem, façam o que quiser. Não aceite a minha verdade como definitiva, né? A minha verdade, eu já digo de cara, é mentira, porque tudo que tira da mente é mentira, né? Por que as dos outros também não é, João? Eu só digo mentiras aqui porque eu tiro da minha mente, né? É para fazer um jogo para poder o indivíduo se transformar em racional. Me diga uma só pessoa nesse planeta que tem a verdade definitiva dentro dele, a verdade eterna, aquela que nunca acaba. Se tudo que é manifestado para a vida e tem que passar pelo fenômeno forma, espaço e tempo, se manifesta no espaço. Vida é forma manifestada no espaço sob a atuação ou o juízo do tempo. Então desgasta, é finito. Nada que é manifestado é eterno. Por quê? Porque desgasta, morre, acaba, fica velho, renasce, reencarna, acreditando ou não. Um dia a gente vai acabar aceitando essas coisas porque elas são fato, né? E tem gente aí inteligentíssima, professores universitários. Nós temos, por exemplo, em Marília, uma extraordinária universidade chamada Univem. É uma universidade espírita. Tá lá, ó, que mal que tá fazendo. Nós temos um monte de asilos por aí, de espíritas kardecistas, né? E que admiram demais o Cristo. O que a gente poria no lugar? Quer dizer, onde é que estão se a gente acabar com o espiritismo amanhã, como é que fica, né? Esse atendimento que o espírita presta para os mais necessitados, né? Será que não está tudo certo, João? Inclusive o Carvalho aqui, falando essas coisas. Como é que Deus permite que eu fique falando essas coisas e você fique aí ouvindo, né? Vivo a todo momento frisando que não estou aqui para levar ninguém à verdade absoluta, porque ela não existe. Na minha cabeça não existe. Você não está com ela, João. Eu também não estou. Digo sempre que tudo que digo é mentira, porque sai da mente, estou repetindo, mentira polarizada, que exige sistemas de referência da filosofia. Você precisaria estudar um pouco de filosofia para você perceber isso aí, né? Você pega um René Descartes, por exemplo, na França, né? Se você quiser partir para o catolicismo, muito bem, pega o Santo Agostinho, que é um discípulo de Platão, né? E leia coisas do Santo Agostinho, você vai perceber. Ou se você quiser um mais ortodoxo, que seguiu Aristóteles, pega o Santo Tomás de Aquino, por exemplo, né? Santo Tomás de Aquino era discípulo de Aristóteles, ou chamado de neotomista, né? Neotomista é o que segue Santo Agostinho, né? Tem alguns filósofos neotomistas, né? Você vai perceber na filosofia, se você estudar filosofia, não é pecado estudar filosofia, né? Tá cheio de pastores evangélicos, de bispos católicos e padres, etc. São professores de filosofia por aí, né? E não é pecado estudar filosofia. Você vai perceber que a filosofia não sobrevive sem sistema de referência, comparação, dialética, né? Aliás, a filosofia não sabe disso, mas a vida sem dialética, o choque dos contrários, positivo e negativo, alfa e ômega, não tem sentido nenhum. O próprio Jesus não disse: eu sou o alfa e o ômega. Alguém sabe explicar isso? É melhor que o esotérico? Não. Eu sou o alfa e o ômega. O que significa isso? É proibido investigar? Não. Eu sou aquele que é positivo e negativo, ou eu sou o próprio filho de Melquisedeque na terra. É isso que ele queria dizer.
Tanto que ele foi sagrado sacerdote, sumo sacerdote ou sacerdote maior, segundo a ordem do pai dele, que é o tal de Melquisedeque, que está na Bíblia lá, mas ninguém sabe mais o que significa também. Tem gente que acha que ele foi rei de uma cidadezinha pequenininha, muito menor que Oswaldo Cruz, Itumirim, lá em Minas, terra da Vanderleia e do Zé Silvério, né? E por aí afora. Eu afirmo a todo instante que cada um deve construir sua própria verdade. Por favor, construa a sua. Eu já tenho as minhas aqui, né? Eu apenas estou mostrando as minhas, né? E você vai mostrando as suas. Agora, só não venha me mostrar coisa que eu já sei, né? Não adianta você falar, ou que eu já passei por elas, né? Sei lá, se eu tô... Agora, eu não me importo se eu estou errado ou estou certo, porque eu sei que eu estou sempre errado mesmo. Porque o errado é que é certo. Eu só evoluo de erro em erro, de falha em falha, de incoerência em incoerência, de incongruência em incongruência. Porque a incoerência, ela é imprescindível para a evolução humana, né? A fé cega não constrói. Eu me recuso a aceitar o que não compreendo e o que não passa pelo crivo da minha experiência, da minha cabeça. Eu fui cantor de coral católico, ajudante de missa, estudei em colégio católico, Colégio Nossa Senhora Aparecida, lá em Lavras. Eu amo Cristo, talvez muito mais que a maioria dos cristãos, porque eu conheço ele melhor. O que ele foi muito superior ao que se imagina, né? O menor não pode conhecer o maior. Cristo foi muito grande para ser conhecido. Você só vê no outro aquilo que você vê no espelho da sua própria alma. Um bandido só vê bandido para todo lado. Um burro só vê besta para tudo enquanto é canto, né? Você não consegue enxergar além daquilo, né? Você acha que todo mundo é igual a você. Não, tem uns que são mais velhos um pouquinho, que estão aqui para ensinar um pouquinho mais para os outros. É uma pena que alguns não compreendem essa minha intenção, mas a maioria compreende. A maioria compreende. E muitas vezes a gente responde aqui por e-mail, 60 e-mails num dia só, né, de gente perguntando coisas a respeito, né? E que parece que estão compreendendo, essas pessoas estão compreendendo melhor as coisas, né? E é isso que a gente quer, que cada um construa a sua verdade. Não estou empurrando nada goela dentro de ninguém. Se você está entre esses, João, eu lamento muito, isso me entristece. Estou pregando essas coisas na medida das possibilidades de entendimento da maioria dos meus ouvintes. E contido pelas minhas limitações também. No mínimo 35 anos seguidos que eu tenho usado esses microfones aqui da Bandeirantes para fazer isso. Nesse tempo todo eu consegui fazer com que algumas pessoas desistissem de suicidar, por exemplo, né? E foram elas que entraram em contato comigo depois e disseram isso. Eu não provoquei ninguém para isso. Quer dizer, então, em vez de eu matar alguém, né, com essas ideias que a gente prega no ar, parece que eu consegui salvar algumas vidas. Acho. Se fosse uma só, já teria valido a minha encarnação presente. Se eu conseguir salvar uma só pessoa, já valeu a pena a vida, né? Eu é que lhe pergunto, devo acreditar nas minhas experiências pessoais? Na visão que eu tive de 59 encarnações passadas minhas? Nos grandes mestres com os quais convivi e convivo? Ou devo fazer da sua verdade a minha verdade, hein? João Bosco César Leite. Se eu peço sempre, quase todos os dias, para que ninguém faça da minha verdade a sua verdade, devo fazer da verdade dos outros a minha verdade, eu me recuso, eu não vou fazer, de modo algum. Eu me sinto tão aberto para a procura de verdades melhores que as que consegui, que eu estou pronto para derrubar todas as minhas, jogar tudo fora e pegar verdades melhores. Mas venha me passar verdades melhores. Não venha com um livro debaixo do braço para passar coisas que eu já li, e onde eu já li bastante, até ser alguma coisa de cor, né? Se digo que tudo que digo é mentira, porque o ser humano nenhum ser manifestado para a vida pode conseguir agora a verdade definitiva por causa do momento da criação em que vivemos, absoluta, porque tudo que se manifesta para a vida é relativo. Como é que você vai conseguir uma verdade absoluta se você próprio é relativo? O relativo não pode compreender o absoluto. Como é que você vai compreender Deus? E ficar dizendo que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus é mau? Ora, que é isso, né? Ele que sabe ser fiel, não é? Você que tem que ser fiel a ele, não ele a você, né? Onde está escrito na lei de Deus ou dos homens que é proibido sondar os maiores mistérios do universo? Se por acaso alguém souber onde está essa proibição e que esse indivíduo que insistir em perseguir essas coisas vai queimar no fogo do inferno, passe para mim, que eu não quero queimar no fogo. Tem um tachão lá cheio de cocô, né?
Aquilo é derretido, é perigoso aquilo lá. E você tem que toda hora agachar para poder... Passa um facão por cima toda hora, você tem que abaixar. Isso que é terrível. É terrível. Mas, continuando então, já estamos quase terminando. Se por acaso alguém souber então da proibição, me conte. E o final dos dias da criação, como a gente tem dito aqui, você não vai ler isso em lugar nenhum. Daqui a 6 setilhões e 34 mil anos, nós vamos morrer de rir dessas dúvidas nossas, tão pequenininhas ainda, né? Quanto mais você sabe, mais dúvidas você tem. Acomodar na convicção de que encontrei algo definitivo numa vida universal em quaisquer plano de matéria, que é toda ela transitória, passageira, porque ela se movimenta, porque vida é movimento, e movimento faz a vida sujeitar-se ao nascimento, desenvolvimento, frutificação, decadência, morte ou reencarnação ou ressurreição, porque gasta, né? Então, não há outra maneira, tudo que é manifestado tem que se gastar e passar por esses fenômenos todos, né? Até que o indivíduo ressurge do outro lado, aí vem a ressuscitação cristã. O católico, por exemplo, acredita na ressuscitação. Apesar que se você for estudar o catolicismo lá para trás, pelo ano, se não me lembro, um concílio vaticano resolveu extirpar a reencarnação que estava no catolicismo naquela época, né? E não está errado quando fala de ressurreição também não, né? Porque a ressurreição é quando o indivíduo alcança o máximo aqui na Terra permitido pelo ciclo. Então ele corresponde, a cabeça dele é superior ou igual a 7 Einsteins em todos os 7 planos de atividade humana, 7 ramos do conhecimento esotérico, não exotérico, né? Então a pessoa está prontinha. Então ela é submetida a provas e títulos, etc. Aquele negócio tem em faculdade aí também, né? E aí ela vai para a famosa escada de Jacó que está na Bíblia e ninguém sabe explicar por quê. Mas também os judeus sabem disso, os maçons também sabem, a maioria não sabe o sentido disso aí. Aí penosamente ele vai subindo a escada de Jacó. 2º degrau, adepto. 3º, arrato de fogo. 4º, Buda ou Cristo de evolução, mas não é o Jesus que a gente está falando não. 5º, é o Dhyani, que não tem sentido em português. Depois 6º, Bodhisattva, ou árvore da sabedoria, em tibetano. 7º, planetário. Planetário é o quê? O Sol é um planetário, é Micael. A Terra é um planetário, é Rafael, é um arcanjo enorme, né? Chamado de Mahashoam pelos hindus antigos. E por fim você tem o Sol central o chefe do sistema, né, que é chamado Ishvara por Helena Blavatsky, que é o 8º degrau, e o 9º degrau, por fim, é o chamado Sol central do 8º sistema. Tem algo além dele? Tem. Mas se até aqui já não dá para entender quase nada, imagine além, hein?